Existem regras que não aparecem em livros, não são ensinadas na escola e raramente alguém para explicar. Mesmo assim, são justamente essas regras invisíveis que determinam quem constrói uma vida sólida e quem vive perdido, reagindo aos acontecimentos sem direção. Muitas pessoas passam anos tentando entender por que nada parece dar certo, por que relacionamentos fracassam, por que oportunidades desaparecem ou por que a sensação de estagnação nunca vai embora. A verdade é que grande parte desses problemas nasce quando certas regras fundamentais da vida são ignoradas. Regras silenciosas que moldam caráter, disciplina, respeito e identidade. Neste vídeo, serão reveladas algumas das regras mais importantes que jamais devem ser quebradas. Princípios simples, mas extremamente poderosos, que, quando respeitados, transformam completamente a forma como alguém vive, pensa e age no mundo. A primeira regra é simples, mas extremamente difícil de seguir. Nunca traia a si mesmo. Muitas pessoas passam boa parte da vida tentando agradar expectativas externas. Família, amigos, sociedade e até desconhecidos acabam influenciando decisões importantes. Aos poucos, a pessoa começa a aceitar coisas que não gostaria, seguir caminhos que não fazem sentido e viver uma vida que não representa quem ela realmente é. Trair a si mesmo não acontece de uma vez. Acontece em pequenos momentos. Quando alguém aceita menos do que merece, quando permanece em situações que ferem seus valores ou quando silencia sua própria verdade para evitar conflitos. Com o tempo, isso cobra um preço alto. A perda da identidade. Quem respeita essa regra entende que a própria consciência precisa ser a principal bússola da vida. Outra regra que nunca deve ser quebrada é aprender a controlar suas emoções antes que elas controlem suas decisões. Muitos dos maiores erros da vida acontecem em momentos de impulso. Palavras ditas no calor da raiva, escolhas feitas na ansiedade, atitudes tomadas por orgulho ou desespero. Emoções são naturais e fazem parte da experiência humana, mas quando elas se tornam o piloto da vida, o destino quase sempre será o arrependimento. Pessoas que desenvolvem maturidade emocional entendem que sentir algo não significa agir imediatamente sobre esse sentimento. Existe uma diferença enorme entre reagir e responder. Quem reage é controlado pelas circunstâncias. Quem responde tem consciência, pausa, analisa e decide com clareza. Essa diferença aparentemente pequena muda completamente os resultados que alguém constrói ao longo da vida. Uma regra essencial que muitas pessoas ignoram é nunca negociar o próprio respeito. Quando alguém permite que seja constantemente desrespeitado, ignorado ou diminuído, está ensinando ao mundo que esse comportamento é aceitável. Respeito não nasce de palavras, nasce de postura. Ele aparece quando alguém estabelece limites claros, quando sabe dizer não e quando não tolera atitudes que ferem sua dignidade. Muitas pessoas confundem respeito com agressividade ou confrontos, mas, na verdade, ele nasce da firmeza tranquila de quem conhece seu valor. Quem quebra essa regra frequentemente acaba vivendo cercado por relações desequilibradas, onde sempre precisa ceder, aceitar ou se calar. Manter o próprio respeito não significa criar conflitos. Significa simplesmente não aceitar viver abaixo do valor que se reconhece. Existe também uma regra silenciosa que determina o nível de crescimento de qualquer pessoa. Nunca abandone sua disciplina. Motivação é algo instável. Ela aparece em alguns dias e desaparece em muitos outros. Quem depende apenas de motivação raramente constrói algo consistente. A disciplina, por outro lado, continua mesmo quando a vontade desaparece. Ela é o que sustenta hábitos, progresso e evolução ao longo do tempo. Grandes mudanças na vida quase nunca acontecem de forma repentina.
Elas são resultado de pequenas ações repetidas diariamente por meses ou anos. Quando alguém quebra a própria disciplina, começa a construir o hábito da desistência. Mas quando a disciplina é mantida, mesmo em dias difíceis, algo poderoso acontece. A pessoa começa a confiar em si mesma. Outra regra fundamental da vida é escolher cuidadosamente quem caminha ao seu lado. Muitas pessoas subestimam o impacto que o ambiente e as companhias têm sobre sua mentalidade e comportamento. Aos poucos, as ideias, atitudes e até ambições das pessoas ao redor começam a moldar a forma como alguém enxerga o mundo. Quem vive cercado por negatividade, vitimismo ou acomodação acaba sendo puxado para o mesmo padrão. Já quem convive com pessoas disciplinadas, responsáveis e determinadas, naturalmente começa a elevar seus próprios padrões. Essa regra não significa abandonar todos que pensam diferente, mas sim ter consciência de que o ambiente influencia profundamente as decisões, expectativas e resultados de qualquer indivíduo. Uma regra poderosa que muitas vezes é ignorada é nunca permitir que o medo dite o rumo da sua vida. O medo sempre estará presente quando alguém tenta algo novo, assume riscos ou decide crescer. Ele aparece quando existe possibilidade de fracasso, rejeição ou julgamento. No entanto, quando o medo se torna o fator que determina todas as decisões, a vida começa a ser construída dentro de limites extremamente pequenos. Muitas oportunidades são perdidas não por falta de capacidade, mas porque alguém simplesmente nunca tentou. Pessoas que respeitam essa regra entendem que coragem não significa ausência de medo. Significa agir apesar dele. Significa entender que desconforto é muitas vezes o sinal de que algo importante está prestes a acontecer. Existe também uma regra silenciosa que define o valor de um homem ou de uma mulher ao longo do tempo: manter a própria palavra. Em um mundo onde promessas são feitas facilmente e quebradas com ainda mais facilidade, pessoas que cumprem o que dizem se tornam extremamente raras. A palavra de alguém revela seu caráter. Quando alguém promete algo e não cumpre, não está apenas falhando em uma tarefa, está enfraquecendo sua própria credibilidade. Aos poucos, as pessoas deixam de confiar, oportunidades desaparecem e relações perdem solidez. Já quem honra compromissos, mesmo quando é difícil, constrói algo muito mais valioso do que dinheiro ou status: reputação. E reputação é um dos ativos mais poderosos que alguém pode ter ao longo da vida. Outra regra essencial é nunca parar de evoluir. A vida não permanece estática. Enquanto alguém está parado, o mundo continua avançando. Novas habilidades surgem, novos desafios aparecem e novas oportunidades são criadas. Quem decide parar de aprender lentamente começa a ficar para trás. Crescimento pessoal não acontece apenas em livros ou cursos, mas na disposição constante de melhorar pequenas áreas da vida. Aprender a se comunicar melhor, desenvolver mais disciplina, adquirir novas habilidades e expandir a forma de pensar. Pessoas que respeitam essa regra entendem que evolução não é um evento, é um processo contínuo que acompanha toda a jornada da vida. Existe ainda uma regra poderosa que muitas pessoas descobrem tarde demais: nunca desperdice seu tempo tentando convencer todos ao seu redor. Nem todos irão entender suas decisões, objetivos ou mudanças de mentalidade. Algumas pessoas preferem permanecer presas a velhos padrões e tentarão puxar outros de volta para esse mesmo lugar. Gastar energia tentando convencer todos quase sempre resulta em frustração e desgaste emocional. Pessoas focadas entendem que o melhor argumento não são palavras, mas resultados. Quando alguém permanece consistente em suas ações e continua avançando, os resultados acabam falando por si mesmos. No final das contas, a vida de qualquer pessoa
é construída a partir de princípios que ela escolhe respeitar ou ignorar. Regras como essas não existem para limitar a liberdade de alguém, mas para criar estrutura, clareza e direção. Pessoas que quebram essas regras constantemente vivem reagindo ao caos das circunstâncias. Já aquelas que escolhem respeitá-las desenvolvem algo extremamente poderoso: controle sobre a própria trajetória. Porque no fim da vida, o que define quem alguém se torna não são apenas os eventos que aconteceram, mas principalmente as regras internas que essa pessoa decidiu nunca quebrar. Se existe algo poderoso em entender essas regras, é perceber que elas não são apenas ideias bonitas ou frases motivacionais. Elas são princípios que moldam decisões, atitudes e a direção que uma vida toma ao longo do tempo. Cada regra apresentada aqui funciona como um tipo de bússola silenciosa, capaz de manter alguém no caminho certo, mesmo quando tudo ao redor parece confuso ou incerto. Pessoas que constroem vidas fortes não dependem apenas de sorte, talento ou oportunidades perfeitas. Elas seguem princípios que não negociam, valores que não abandonam e decisões que respeitam mesmo quando ninguém está olhando. No final, são essas regras que se transformam em caráter, e é o caráter que define até onde alguém consegue chegar. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se essas ideias ajudam a enxergar a vida com mais clareza e direção, então este é o momento de fortalecer ainda mais essa comunidade. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão buscando crescimento e evolução. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que continuam trazendo reflexões profundas sobre mentalidade, disciplina e desenvolvimento pessoal. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas verdades e talvez esteja precisando de um novo ponto de partida para transformar a própria vida. Porque às vezes, uma única ideia no momento certo pode mudar completamente o rumo de alguém.